Porque agora a gente já mergulha, ó, trazendo e compartilhando com você coisas boas nesse nosso bate-papo, que é mais do que um bate-papo, né? É um convite, é uma troca, é essa energia e conexão que você já conhece muito bem. E como forma de acolhimento, proteção e consciência, a Orla da Barra, minha gente, aqui em Salvador, será palco da Marcha Maio Furta Cor. E para falar sobre essa mobilização e sobre o circuito Pixinguinha também, recebo a presidenta da Fundação Nacional de Artes e autora da lei municipal que institui o Maio Furta Cor na capital baiana, Maria Marighella, com quem eu vou trocar essa energia agora belíssima, como sempre, né, minha irmã? Querida, que alegria. Serviço, hein? Que alegria estar aqui com você. Boa tarde, Maria. É sempre uma honra a gente te receber aqui, principalmente para falar de assuntos tão importantes, né? Temas, assim, tão necessários para a nossa comunidade. A gente fica muito feliz em compartilhar isso com o nosso público, viu, minha irmã? E olha, a gente já começa dizendo o seguinte, Maria, o que é o Circuito Pixinguinha? Conta pra gente, já chega assim contando pra gente. Vou contar. O Circuito Pixinguinha é uma inovação daquele conhecido pelo Brasil, Projeto Pixinguinha. Nascido lá atrás, em 1977, um projeto emblemático da Funarte, Fundação Nacional de Artes do Ministério da Cultura, que foi responsável por apresentar grandes nomes da música em cada cidade desse grande Brasil. Interrompido por 16 anos, a Funarte retoma esse projeto, só que agora em formato circuito, promovendo a circulação desses nomes da música na relação, na interação de um artista que vem com um artista que é da terra e nessa junção o famoso feat, o famoso encontro. E na Bahia, a TVE, Rádio Educadora, na verdade o IRDEB, é uma parceira dessa iniciativa. Nós estamos tratando a rádio pública, a TV pública, como parte da difusão das artes do Brasil. Então, esse circuito está em todo o Brasil. São 44 circuitos artísticos, 44 artistas contemplados em diálogo com outras bandas, artistas, orquestras, enfim, é um conjunto de artistas se encontrando. Mas aqui na Bahia tem esse sabor especial, não só porque é a terra da ministra, minha casa, mas porque aqui na Bahia nós temos uma TV pública, uma rádio pública que se entende como parte desse circuito de difusão, ou seja, parte desse circuito. E aqui em Salvador, Ava Rocha se encontra com Rei Lacoste. E eu quero convidar todas e todos a estarem aqui conosco. Entrada franca, gente, portanto, corram. Então, a Bahia tem grandes nomes em circuitos por aí, que já se apresentaram também em Salvador, mas amanhã, aqui no Cine Teatro 2 de Julho, aqui na Federação em Salvador, Ava Rocha e Rei Lacoste. Mas o circuito Pixinguinha está tomando conta do Brasil e é o circuito da música. A gente também tem um circuito de teatro, de circo, de dança, de artes visuais, contemplando aí a rede das artes do Brasil em cada parte desse imenso país. Eita coisa boa! E ontem, inclusive, viu, Maria, a gente entrevistou a Ava Rocha aqui. Ela só reforçou mais um cadinho desse show, dessa noite especial, que vai ser para o nosso povo, e você já fez o caldo engrossar ainda mais. Então agora todo mundo está se organizando para fazer parte desse circuito do jeitinho que a gente gosta. E a gente está falando também dessa iniciativa bacana, né? Que é exatamente esse projeto, esse circuito, essa conexão cultural que a Funarte faz parte, que com certeza todo mundo sai ganhando. E agora a gente pode falar também que o que se pode esperar ainda este ano, né? De editais e iniciativas de apoio e fomento da Funarte para a gente manter o produtor cultural e os artistas bem informados. Ai, vamos lá. Bom, primeiro que esse ano, 50 anos da Funarte. Gente, a Funarte que é anterior ao Ministério da Cultura. Esse ano, o Ministério da Cultura, 40 anos, Funarte, 50 anos. E essa semana, na terça-feira, o presidente Lula e a ministra Margarete entregaram as obras do Palácio Gustavo Capanema, o símbolo do moderno brasileiro, que é a casa da Funarte, a sede da Funarte, no Rio de Janeiro, mas a casa da arte, a casa pública da arte brasileira. Então, primeiro eu queria contar um pouco dessa entrega, falar que a Funarte completa 50 anos e nesse marco de 50 anos, algumas
Políticas. A primeira é a entrega, Nayara, da Política Nacional das Artes. Então, é um chamado, é uma organização, a mobilização dos agentes, dos artistas, das agentes que fazem artes no Brasil, para se integrar à construção dessa, que vai ser a Política Nacional das Artes, uma política inédita no Brasil. O Brasil tem experiências de leis de fomento, de incentivo, programas, mas o Brasil nunca experimentou uma política que garanta, promova, reconheça, valorize e, sobretudo, saiba que a arte brasileira é uma riqueza e, como toda riqueza, precisa de política pública para ser protegida, fomentada, mas também distribuída, para que ela seja direito de se fazer, mas também de fruir em cada território do país. Mas no contexto dos 50 anos, também sim, as nossas ações, os nossos editais, que serão lançados em junho. Então, eu tenho que voltar para contar, porque não posso dar spoiler, porque voltar. Na política pública é assim, a gente tem que esperar os ritos, mas em junho estará nas ruas editais, chamadas públicas, as nossas iniciativas de interação com o agente cultura, para que ele sim faça contato com a população. Mas acho que a gente tem que já contar algumas coisas. É ano do Brasil na França, um edital, uma chamada de tá no ar, né? A gente acaba de apresentar resultados com muita gente da Bahia também contemplada nessa interação, que é a internacionalização das artes brasileiras e a Bahia sempre presente. E a gente precisa falar de uma política que se tornou agora permanente, que é a Política Nacional Aldir Blanc. Nós estamos em fase de adesão dos municípios, numa etapa de adesão dos municípios, e a Bahia está quase lá, com os 417 municípios, quase todos com a adesão à Política Nacional das Artes, Política Nacional Aldir Blanc, essa política que se torna permanente, uma luta dos agentes das artes e da cultura. E a gente sabe que agora esse recurso do governo federal é uma realidade em cada um dos 417 municípios da Bahia. E, portanto, o agente cultural, o agente artístico tem a chance de se relacionar com a sua prefeitura, com o Estado e também com a União por meio desse importante mecanismo. E a Política das Artes vem somar a essa experiência, ou seja, que a Política Nacional Aldir Blanc já é a maior política de fomento, incentivo do Brasil, nós já sabemos. Agora a gente precisa da política pública que diga aonde esse recurso vai ser aplicado, com que finalidade, em diálogo com o cidadão, mas sobretudo com os agentes que fazem a cultura do Brasil. Eita, coisa boa, só coisas boas para o nosso povo, gosto disso. Tô falando, minha gente, que essa mulher é potência. Quando chega aqui, ó, é só para te dar boas coisas, luz nessa caminhada que a gente gosta muito. E Maria, a gente já viu que você também vai participar no domingo agora da marcha Maio Furta Cor, que é uma mobilização em defesa da saúde mental materna, com concentração às 8 horas no Morro do Cristo, viu? Qual é, né? Como é que você vê o papel das artes no que diz respeito a esse assunto? Bom, primeiro que é uma alegria enorme falar desse Maio Furta Cor. O Maio Furta Cor é uma realidade em Salvador, porque fui vereadora de Salvador. Vocês sabem, sou autora desse projeto de lei que estabelece o maio, né? A data em maio, que também é esse maio dedicado às mães, para um maio que também reivindica políticas que garantam saúde mental para as mães brasileiras. Nós sabemos que muitas vezes o trabalho de cuidados, o trabalho de reprodução social, ele é um trabalho invisível, ele é um trabalho não visto, e isso é tático na área, estratégico, porque é um trabalho não remunerado, não reconhecido, invisível. E quando nós, então, chamamos a atenção que a atividade, a maternagem, a maternar, é um trabalho, está inscrito e precisa políticas, proteção a essa que é a principal cuidadora, nós precisamos chamar
essa data para uma grande campanha de conscientização. Portanto, nós estaremos todas e todos na Barra no domingo, nessa caminhada com mulheres, mães, com mães, mas outras entidades, iniciativas da sociedade civil. Homens também são bem-vindos. A gente fala de mulheres e faz essa mensagem tão dirigida, porque nós sabemos onde dói, onde aperta o calo, e nós sabemos do que a gente está falando quando a gente traz esse tema aqui. Mas é um chamado a toda a sociedade, mas não apenas as pessoas. Nós estamos chamando instituições, entidades, organizações sociais, o mundo também corporativo, porque a responsabilidade sobre a política de cuidados é uma responsabilidade de todos e todas. Aí você perguntou da Funarte. Você sabe que a Funarte é signatária de um programa, por exemplo, um programa internacional que chama Ibercena. Sim. A gente tem um programa Iber no Brasil, então Ibercena, Ibermúsica, Iberorquestras. Uma das políticas do programa, por exemplo, é do acolhimento às artistas que são mães. Quando artistas mães precisam circular, produzir, as suas crianças, por exemplo, são protegidas pelo programa e tem os custos dessa circulação atendidos pelo programa. Estou dando um exemplo de iniciativas que podem proteger e valorizar esse sujeito, essa sujeita, né? Essa pessoa que tem numa fase da vida uma grande responsabilidade e uma sobrecarga à sua atividade laboral por essa condição, né? Por essa passagem. E em mais um momento aqui, né, Maria? Em mais um momento, na verdade, que a gente fala para reforçar, que é neste domingo lá no Cristo. Domingo no Cristo. 8 horas da manhã, todo mundo lá. Estaremos em marcha. É muito importante a luta nas redes, mas é muito importante a luta nas ruas. Portanto, chamado geral, Mulheres em Marcha, Maio Furtacô, estaremos na Barra. Coisa linda demais, convite para lá de especial, minha gente, diretamente dessa maravilhosa. Obrigada, minha irmã. Obrigada. Vamos juntas, tá? Vamos sim. A gente se encontra por aí domingo e tantos outros dias, tá? E amanhã, Ava Rocha aqui no Cine Teatro, 2 de julho, aqui no IRDEB.